Aqui, ô Maurício Ruim Quentinho, misericórdia, hein? Vou falar a verdade, hein? Eu não tava esperando também algo diferente. Não posso, que eu nem tô com a cara tão irritada, porque vamos ser sinceros, eu já esperava o pior. Eu vi o jogo contra o Chelsea, contra o Manchester United, vi aquela anarquia tática, já tava, tava um prenúncio do que iria acontecer, ainda mais depois do Everton fazer 3-0 no Newcastle. Então, pra mim, o Everton era o favorito para esse jogo, mas eu queria ter, de alguma maneira, esperanças, alguma coisa que se apegar. Eu achei a escalação inicial interessante, com poucas improvisações. Não dura muito tempo que o Reece James machuca de novo. E já vou aqui falando de uma vez, já tirando o Reece James do debate aqui sobre o jogo, né? Enquanto ele não fizer a cirurgia, vai ser lesão atrás de lesão. Não tem esse negócio de ficar tratando com fisioterapia. Vai abaixar a dor, mas em certo momento ela volta. Você não vai corrigir um problema desses que está pertinente sem cirurgia. Fofana fez, tomara que dê certo, e tá na hora do Reece James tomar a cirurgia também. Ficar, nem que sejam 6 meses fora, mas assim, ficar voltando um mês, assim, jogar 3 jogos e machucar de novo, insustentável, insustentável de uma maneira inacreditável. Agora, falando aqui desse Chelsea, né? É uma anarquia tática, não tem outra coisa para falar, é só uma forma de atacar, vamos ser sérios, só fica jogando pelos lados, principalmente com o Mudryk hoje, que não jogou mal inclusive, mas é aquela história tão previsível que facilitava para o Everton marcar, né? Tipo, o Everton é uma defesa bem montada, o Sandais é um técnico que entende bem de defesa, até por isso era chocante o desempenho do Everton na temporada passada, tomando tantos gols por jogo, agora é a cara do Everton de um Sandais, né? Um time que marca bem, blocos mais baixos bem montados. E eu acho que assim, o primeiro tempo é muito ruim em termos de futebol. Foi um péssimo jogo de futebol no primeiro tempo. Nenhum dos dois times fez coisas interessantes de verdade. Mas no segundo tempo a gente tem o quê? Ajuste técnico. A gente tem o Sandais fazendo mudanças, colocando o Onaná. Aí ele faz mudanças e o Pochettino faz? É claro que não. O Pochettino não faz mudanças e o Everton vence. Porque de um lado tem um técnico funcional. E o Pochettino é tudo, menos um técnico funcional até agora. Eu sei que tem gente que fica falando da história dele, porque foi bem no Tottenham e tudo isso. Eu sei que ele foi bem no Tottenham. Eu acho o trabalho do Tottenham dele muito superestimado. Porque é aquela história, ele fala, não ganhou títulos porque o elenco não era capaz. Gente, o Leicester ganhou a Premier League nesse período que o Pochettino era técnico do Tottenham. O Chelsea na temporada de estreia com o Conte, vindo de um 10º lugar, um nono, um décimo, alguma coisa assim, mas era uma temporada muito ruim, né? Foi campeão da Premier League. Aí a gente vê, por exemplo, o Brendan Rodgers com o Leicester foi campeão da Copa da Inglaterra. O Arsenal Quarteta foi campeão da Copa da Inglaterra no início da passagem dele. Entende? Tanto técnico foi campeão, um pouquinho de mão vazia, né? E por isso que eu dei até risada quando ele tava lá no PSG. Aí falou, eu fui contratado para ganhar títulos. Pô, mas escolha a merda do PSG. Contrataram um cara para ganhar títulos que nunca ganhou título na vida, né? E não à toa ele perde uma das Ligue 1, né? Tipo, o Gautier não perdeu, o Emery não perdeu, mas o Maurício Pochettino perdeu. É dureza, né? E assim, trabalho horrível, ele não podia reclamar de qualidade naquele elenco, e reclamou, inclusive, né? Que é difícil treinar estrelas, porque só sabe reclamar esse cidadão, é impressionante. E eu fico pensando, assim, olhando as entrevistas dele, que falta raça, falta correria, falta esse negócio, até por isso que ele tira o Enzo Fernandes e deixa o Gallagher em campo, porque o Enzo Fernandes tem qualidade, tem técnica e o Gallagher tem correria. Eu fico pensando, é um Simeone piorado, né? Porque é isso, né? Falta atitude, correria, é exatamente assim que o Simeone treina, né? Mas diferente do Pochettino, né? O Simeone tem uma ideia de jogo que encaixa com esse tipo de fórmula, né? E ele monta o time para isso, né? Durante tantos esses anos, né? Eu fico pensando, vamos dar o time pro Pochettino montar? Eu acho que isso vai dar errado, né? Porque vai querer uns Gallaghers da vida, vai contratar Yannick Carrasco, né? Vai contratar esses jogadores que estão lá no Atlético de Madrid. O Chelsea montou um time para tentar controlar jogos. É por isso que você traz um Caicedo, um Enzo Fernandes. Eu acho a ideia interessante. Só que em vez de contratar um técnico que gosta de controlar jogos, e vamos ser sérios, o Luiz Henrique se voluntariou. Não é que o Luiz Henrique estava concorrendo à vaga. O Luiz Henrique se voluntariou a treinar o Chelsea. Um técnico campeão da Champions, fez um dos melhores ataques da história da La Liga, se voluntariou para assumir o time já na temporada passada. A diretoria do Chelsea disse não para ir atrás do Pochettino. É isso que me deixa furioso com a diretoria. A movimentação dos jogadores, eu acho que foram bem. Eu não acho que dá para reclamar desse elenco. Gente, olha o elenco do Everton. É Mikolenko, que jogou bem hoje, né? É Brandt White, você vê Djukuré, que há pouco tempo atrás os caras queriam defenestrar do time. Não tem nada de muito especial nesse time. O McNeil é o ponta criativo deles. E assim, esse time tem 5 pontos a mais que o Chelsea, 4 ou 5, alguma coisa, sem a punição de 10 pontos. O Sandais com esse time está conseguindo marcar mais pontos. O Fulham com aquele time sem o Mitrovic marca mais pontos. Cara, o West Ham com David Moyes, que acabou de tomar 5-0 do Fulham, uma lapada seca dessas, tá à frente do Chelsea.
E aí vem gente falar que o problema é o elenco, o problema é técnico, porque olha o mapa, assim, você pesquisa ali no SofaScore e vê o mapa de posicionamento dos jogadores, é anarquia tática, o Pochettino faz um trabalho terrível. E esse cara está ali no Chelsea com a desculpa de que o Lavia e o Nkunku ainda não estão disponíveis, é uma piada de mau gosto. A prova de que esse cara não tem condição de treinar um clube Big Six atualmente. Não tem condição. Ele não faz por merecer isso desde 2019, porque chegou à final da Champions, parabéns, mas o cara que colocou o time na final da Champions, o Lucas Moura, começou a decisão no banco, porque a Anta foi lá colocar o Harry Kane, que estava meses sem jogar, sem ritmo de jogo. E o momento melhor do Tottenham naquela final é os momentos iniciais do Lucas Moura, na melhor fase da carreira dele. É esse tipo de técnico que está comandando o Chelsea hoje. É o técnico que fica improvisando sem parar. Porque assim, o Reece James machuca, que saco, né? De novo, né? Agora, vamos tentar colocar o Maatsen de lateral? Vamos dar a chance pro cara, já que todos os experimentos não dão certo improvisando zagueiro de lateral? Não, ele não vai colocar um lateral de lateral, ele tem que colocar a porcaria de um zagueiro de lateral. E aí vai lá o Colwell, que tá jogando de lateral, no lance do gol do Doucouré, ele só fica protegendo, ele faz o trabalho de um zagueiro, ao invés de fazer o trabalho de um lateral e profissional. Por quê? Porque não é lateral. E aí, vai lá na hora da substituição e prefere recuar o Gallagher para colocar o Palmer de meio atacante do que deixar o Enzo em campo. Ele não quer tirar o Gallagher. Você investe mais de 200 milhões em reforços no meio campo e o Gallagher é o jogador principal na visão do técnico. É sacanagem. Tecnicamente, um jogador bem limitado. Não tem condição de acreditar que o Gallagher é jogador titular de time Big Six. Ele é jogador bom para compor elenco. Vem no segundo tempo, com gás extra. Mas para falar, para o cara ser titular, e ainda mais no meio campo que não é ruim, porque vocês têm que parar para pensar. Benfica com Enzo Fernandes jogava muito. Na Argentina joga muito. Até com o Potter estava jogando muito bem. Chega com o Pochettino joga mal. O Caicedo com o De Zerbi joga muito. Lá no Equador joga muito. Chega no Chelsea joga mal. Porque todo mundo do Chelsea, que são bons jogadores, jogam bem em outros lugares e no Chelsea não jogam? Porque tem uma anta treinando o time. E ele se continuar... Olha, continuidade tem limite, entende? Eu não acho que esse negócio de dar tempo vai resolver as coisas, porque técnico ruim não vai fazer o time melhorar. Se não dá mais tempo pro Celso Roth ou pro Abel Braga, achando que o cara vai consertar o time nos dias de hoje. Vocês acham mesmo que vai mudar alguma coisa? É impressionante isso. Você vê times ali, o Bournemouth tá ali com o Yarola. Cara, o trabalho do Yarola é muito melhor do que o Pochettino treinando o Bournemouth. É o pior trabalho da Premier League, só o Steve Cooper é pior, eu acho. Porque o Steve Cooper é uma sacanagem de ruim, né? Tipo, porque esse time, você não consegue ver padrão de jogo e um trabalho mais longevo. Mas pra mim é muito pior que o Potter, porque, convenhamos, gente, olha isso. O time do Potter, ele andou no meio da temporada, muitas lesões, ele não tinha lateral, gente. Quando o Reece James e o Chilwell machuca, ele tem que usar Lewis Hall, ele tem que usar Chalobah, ele tem muitas derrotas porque o time estava completamente desmontado. E aí o cara ainda conseguia algumas performances boas, como foi contra o Milan. Quando o time estava completo, no início da passagem dele, eram vitórias, eram jogos bons. E agora que o time tá ali, até com profundidade, com bons jogadores, eu acho que o Graham Potter facilmente estaria em sexto, sétimo, mas estaria bem melhor que o Pochettino. Sério, que trabalho horroroso. Sustentar um técnico ruim é terrível. Aí que eu sinto saudade do Abramovich. Quando ele via que algo não funcionava, ele vai lá e demitia. Ele não tinha medo de demitir técnico quando o trabalho era ruim. Porque, sinceramente, não tem como acreditar que continuidade resolva isso, né? E até covardia com o Nkunku falar, porque a gente tá fora, por isso não tá jogando bem. Ah, para de chorar, para, coisa, vai ter... Imagina se o cara entra e não joga tão bem assim. Nessa anarquia tática é muito possível. O cara tem que resolver todos os problemas da equipe, é o jogador, não é o técnico. Tanto o time sofrendo com lesão e jogando melhor que o Chelsea. É inacreditável. Que técnico fraco. Fraco demais. Eu queria estar falando coisa muito pior. Mas o que eu vou falar é fraco. Porque teve 5 anos para ganhar no Tottenham e o pessoal fica falando lá que o elenco, gente. O Tottenham não ganhou a Premier League no período do Pochettino. Sabe quem ganhou? O Leicester. O Leicester do Claudio Ranieri ganhou. O Conte na temporada de estreia ganhou a Premier League com o Chelsea, vindo de um time que terminou a temporada na 9ª posição. Sabe por quê? Porque ele é muito melhor que o Pochettino. Aquele time do Chelsea com Marcos Alonso e Moses de ala foi campeão com 30 vitórias. Aquele time teve 5 derrotas em todo o campeonato inglês. Esse time já tem 7 e o ano não acabou. Então, assim, não me venha com esse negócio de Pochettino, ápice de tempo, jogadores. Ele não pode reclamar tanto assim. O elenco do Conte pode até ser melhor, mas não era muito melhor que esse, não. A diferença é que lá tinha um técnico e parecia outro nível, né?
Então, assim, eu tô de saco cheio disso. A permanência do Pochettino é um desrespeito com o torcedor. E eu vou falar a verdade, Christopher Weigl, que foi demitido do Chelsea, estava certo. O Nagelsmann era muito melhor do que o Pochettino. E atrás do Pochettino, antes do Nagelsmann e do Luiz Henrique, é uma piada de mau gosto e um desrespeito com o torcedor. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo.